E aí a pessoa vem e... Não, mas eu estava querendo ser cuidadoso, porque Mas não você é o... Né? conseguiu. Independente das nossas necessidades e das diferenças de suporte que a gente precise, ou até mesmo da nossa diversidade enquanto identidade de gênero, é preciso que a gente comece a repensar a forma que entendemos as relações. Repensar dentro do contexto em que vivemos. Porque não adianta, que nem o Baderna até comentou hoje com a gente, né? Foi muito legal a conversa. A Kant, o que Kant diria sobre uma pessoa trans? Não interessa, né? Não, você vê que cada um fala a respeito da realidade, como a compreende, e a gente precisa perceber que a maneira como entendemos a realidade, muitas vezes ela está no, repetindo apenas um discurso de outro contexto, de outros entendimentos. Um exemplo é a questão da sodomia, né? Que a gente estava comentando também. Que, por exemplo, você tem um relato no texto bíblico de Sodoma, uma cidade, em que as pessoas assumem para dentro do texto algo que não está lá, porque ali é um caso de relação entre seres divinos e seres humanos, não é uma questão nem de homoerotismo, nem de homoafetividade, muito menos isso, mas é um caso de relação entre seres divinos e humanos, e que isso vai ser projetado para uma ideia de pecado original, até o quarto século da Era Comum, quando Orígenes muda isso, mas até lá ainda não havia o conceito de homossexualidade. Não havia esse conceito. E quando esse conceito começa a ser elaborado, isso é muito posterior. Só para vocês terem uma ideia, em Ezequiel 16, versículos 49 e 50, na narrativa, veja, quando nós falamos narrativa, quer dizer que o redator desse texto estava botando na boca da divindade palavras específicas. Tá? Então, a divindade na narrativa é uma personagem, é como um bonequinho, e o redator está lá com esse bonequinho e põe na boca da divindade. Javé diz: Eu sou o Senhor. É isso. Tá? Então, quando você lê a divindade falando, você não está lendo a divindade falando, você está lendo o que o redator quis colocar na boca da divindade. Isso é interpretação. E aí, você vê lá em Ezequiel 16, 49 e 50, que a divindade fala que o pecado de Sodoma foi ter permitido a desigualdade social. Você não vai ler ali nada relacionado à sexualidade. Foi a opressão, o abuso dos pobres e miseráveis. Leia lá, está lá no livro de Ezequiel. Você não vai ver no texto bíblico que a problemática de Sodoma tem algo relacionado à sexualidade entre pessoas. E aí o que acontece? Século XI da Era Comum é a primeira vez que se usa a palavra sodomita. Século XI da Era Comum. E aí, isso entra para os nossos dicionários. Como sodomia está relacionada à relação homoafetiva. Pensa na problemática e ainda coloca que Sodoma, né, teve uma probleminha ali, um probleminha, como você pega um dicionário e diz, não, o dicionário é a verdade absoluta, e você não questiona um dicionário, você não questiona que aquele conceito nasceu dentro de um contexto religioso do século XI. Não existia antes disso. Nem no texto bíblico e nem posteriormente, até o século XI. E você vai perceber essa problemática de que a gente não se questiona
sobre a forma como entendemos as coisas, porque sempre repetimos discursos de épocas específicas, em contextos específicos, que não tinham os mesmos conceitos que nós temos hoje. E nós não só repetimos violências, como criamos novas violências por causa dessas novas possibilidades. Então, é necessário que a gente não apenas não finja que entendeu, não apenas deixe de repetir padrões, mas comece a ouvir as pessoas e questionar a própria compreensão do que acontece numa interação entre pessoas. De que, por uma simples palavra, docinho, coração, você está submetendo a pessoa a uma posição de inferioridade, a uma posição de controle, e muitas vezes ameaçada sob o peso do capitalismo, de perder algo, se não se submeter a esse abuso e violência que você está colocando a pessoa.